Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 297, para quem nos acompanha no Novo Testamento, para aqueles que começaram a rezar, a acompanhar a leitura da Bíblia no Novo Testamento. Hoje nós estamos no Evangelho de São João, capítulos 7 e 8. Rezemos juntos, com muita fé e devoção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Nós estamos meditando o Evangelho de São João, no dia de hoje, capítulos 7 e 8. Uma introdução para o estudo de hoje, quando nós pensamos na religião judaica, que era a religião que Jesus fazia parte, exemplo de Nossa Senhora e de São José, eles tinham algumas festas principais durante o ano. Uma dessas festas, a principal era a festa da Páscoa, nós tínhamos também a festa do tabernáculo e tinha uma festa chamada Festa das Tendas. O que era a Festa das Tendas? Quando o povo ele fugiu do Egito, quando o povo escapou da escravidão, eles precisavam ficar em tendas. Quando eles estavam no deserto, durante esses 40 anos, o povo ficava em tenda. E aí, quando entraram na Terra Prometida, aos poucos foi passando a ser uma tradição, um ato cultural e religioso, que todos os anos se celebrasse a Festa das Tendas. Então essa festa demorava 8 dias, e lá no final, no 8º dia, as pessoas faziam procissões com água e procissão também com velas, procissão com tochas, procissão com luz. Para quê? Para relembrar o período que o povo esteve no Egito, que o povo esteve no deserto, principalmente recordar esse tempo que eles viviam em tendas. Então havia aqui uma festa sempre durante o ano dos judeus, que era chamado da Festa das Tendas. E nós vamos perceber que Jesus no dia de hoje ele está nessa festa. A festa ela durava 8 dias, depois do 8º dia acontecia essa grande procissão. E aqui nós tínhamos alguns pórticos, alguns locais que tinha água próximo do templo. Normalmente as pessoas iam lá, traziam aquela água para o templo, e aquela água é como se fosse uma água abençoada, uma água milagrosa. Então, feito esta introdução, vamos ver o texto, diz assim, capítulo 7. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então aqui nós vamos tentar entender o capítulo 7 e 8, ele acontece num período de 15 dias. Então vamos ver se é isso mesmo. No versículo 2 diz assim: estava próxima a festa dos judeus, chamada das tendas. Os irmãos de Jesus disseram-lhe: saia daqui e vai para a Galileia, para que também os teus discípulos vejam. Saia daqui e vá para a Judéia, para Jerusalém, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz algo em segredo quando procura ser publicamente conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então ele começou a ter um conflito familiar. E aí, até as pessoas da própria família não conseguiam compreendê-lo. Disseram que ele deveria ir para Jerusalém. Ele estava na Galileia, na Galileia, na região que ele cresceu, possivelmente para não ser perseguido. E aí o texto vai continuar dizendo que eles continuaram em direção aos seus familiares, outras pessoas continuaram e foram a Jerusalém para participar dessa festa anual, Festa das Tendas. E aí, no versículo 10, diz assim: depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo.
E aí vai dizer que os judeus, eles queriam questionar. Então Jesus também foi para essa festa. Veja ali no versículo 14, lá no meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então aqui nós já começamos a ver uma divisão cronológica. Do versículo 1 ao 9, nós temos Jesus aqui com seus irmãos. Jesus aqui com as pessoas mais próximas. Aqui, claro que não é irmão biológico, mas que é com a sua família, podemos dizer também com seus apóstolos. Do 1 ao 9, Jesus com seus irmãos. Depois do 10 ao 13, nós vamos ver que Jesus ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. O padre acabou de ler agora há pouco, e depois ele e os seus irmãos subiram para a festa, mas Jesus não fez isso publicamente. Então, primeiro, ele está com seus irmãos, depois ele vai em peregrinação para Jerusalém. Dos versículos 14 a 36, nós encontramos Jesus no meio da festa. Capítulo 7, versículo 14 diz assim: lá no meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados com ele e ser tão letrado sem nunca ter recebido instrução. Então é um questionamento. Então aqui nós estamos no meio da festa. A festa durava 8 dias, podemos dizer que estávamos no 4º dia. No versículo 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus em pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura. E aí ele vai dizer, do seu interior correm rios de água viva. Então, aqui está no último dia da festa. Ele começa a fazer um discurso da água viva. Ali no 8º capítulo, isso daqui é para nós nos localizarmos nesse capítulo 7 e 8 que estava acontecendo. Então, tinha uma festa anual chamada Festa das Tendas. Jesus, ele estava primeiro com seus irmãos, ele falou que não ia, depois ele resolve e ele se coloca a caminho. E aí, no meio da festa, no meio da festa, que diz ali no versículo 14, Jesus, entre os judeus, estavam admirados devido ao seu conhecimento. E Jesus começa a fazer um discurso. Mas o discurso principal viria no último dia da festa. No último dia da festa, o dia mais importante, que é quando ele começa a dizer da água da vida. Depois, no capítulo 8, e aqui é o último capítulo que nós vamos ver hoje, o capítulo 8 é como se fosse apenas um discurso de alguns momentos. Aqui aconteceu na noite do último dia da festa. O texto diz assim: de madrugada voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao seu redor. Sentando-se, começou a ensiná-los. Então, capítulo 7 e 8, nós temos aqui, não milagres, mas nós temos Jesus participando de uma festa judaica. E aí, nesta festa judaica tem alguns pontos aqui que merecem a nossa atenção. Para os judeus, existiam 2 símbolos que eram muito importantes. Qual que eram esses 2 símbolos da festa? O padre diz no começo da reflexão. Sempre quando terminava a festa, havia uma procissão. Essa procissão levava água e essa procissão levava a luz. Veja no começo desse texto, durante esse texto, esses 2 capítulos, Jesus vai mostrar que ele é a água viva e ele vai mostrar que ele é a luz do mundo. Capítulo 7, versículo 37. Versículo 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, de pé, ele exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu lado correrão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito Santo, que havia de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então ele diz: quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele se diz uma água viva. E aí no versículo 12 do capítulo 8, ele vai se apresentar como a luz do mundo. Diz assim, capítulo 8, versículo 12. Jesus falou ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Os 2 símbolos da festa, Jesus vai se reconhecer, Jesus vai se identificar como sendo aqueles 2 símbolos. Voltando para o nosso texto, nós podemos, se vocês têm a Bíblia, nós vamos ver que tem alguns detalhes aqui que merecem a nossa atenção. Então, o primeiro deles,
eu marquei aqui alguns pontos que gostaria de refletir com vocês. O primeiro deles, nós estamos falando de uma festa judaica, a festa das tendas. Depois nós vemos que tem a incompreensão da família de Jesus. Até aqueles que estavam mais perto ou viviam perto dele não tinham reconhecido, não sabiam quem ele era. Até a família tinha dificuldade de compreender. Depois, no versículo 6, um termo que aparece também em bodas de Caná. Jesus ele vai dizer que não é a sua hora. Então ele diz assim: ainda não chegou o tempo certo para mim. Para vós, ao contrário, é sempre o tempo certo. A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia. O que Jesus queria dizer? A ida definitiva dele para Jerusalém significava que ali ele seria morto, ali ele seria glorificado. Então ele estava dizendo que não era o momento ainda dele ir para Jerusalém. Não era o momento dele se manifestar totalmente, que seria no momento da crucifixão, no momento da sua ressurreição. Então ele estava dizendo que se ele fosse para Jerusalém, ele seria condenado, ele seria morto. Então ele vai dizer que ali não era ainda o momento, não era o tempo dele. Uma das partes principais, e aqui nós precisamos ver com mais calma, uma das partes principais é no início do capítulo 8, quando fala do encontro de Jesus com a mulher pecadora. O texto diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aqui, várias vezes, Jesus, entre um milagre, entre um discurso, ele sempre vai para o monte rezar. De madrugada voltou ao templo e todo o povo reuniu-se ao redor dele. Sentou-se e começou a ensiná-los. Então, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E aí nós conhecemos a história. O que chama mais atenção nesse processo de diálogo de Jesus com essa mulher que era adúltera, essa mulher que deveria ser apedrejada? Aqui tem alguns dados que vão nos ajudar quando nós evangelizarmos e quando nós vamos nos relacionar com os nossos irmãos e irmãs. Primeiro dado: Jesus, ele espera esta mulher ficar sozinha. Jesus ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus não dirige nenhuma palavra a ela. Todos vão saindo. Primeiro Jesus deixa aquela mulher sozinha. A sensibilidade de Jesus não queria expor aquela mulher. Depois, em um segundo momento, Jesus, olhando para ela, Jesus ainda não pergunta o pecado que ela tinha cometido. Jesus, ele não disse se ela tinha... Jesus não acusa aquela mulher de nenhum pecado. E aí a terceira e a última parte, talvez a mais importante, Jesus pede para ela ir, que ela estava perdoada, porém, ela não podia pecar mais. O que significa não pecar mais? Quando Deus ele nos perdoa, ele nos convida a uma vida nova. Deus nos convida à conversão. Aqui nós temos um grande sinal de Jesus chamando aquela mulher à conversão. Como cada um de nós somos chamados também à conversão. E aí na sequência do capítulo 8, nós vamos ver ainda mais claro Jesus se definindo como a luz do mundo. E aí começa a surgir e começa a aumentar o conflito com os judeus. Conflito com os judeus porque eles diziam assim: para nós, era como se para os judeus existissem dois grupos diferentes. Tem aqueles que são judeus, que vêm da linhagem de Abraão, e tem aqueles que são do mundo, aqueles que são mundanos, que não são da linhagem de Abraão. E aí Jesus ele diz assim, que existem duas coisas que são as principais. É como se duas coisas fossem necessárias para segui-lo. Ele não divide entre judeus e pessoas mundanas. Ele diz assim: as pessoas precisam estar na verdade. As pessoas, para segui-lo, precisam aceitar, romper com o pecado. Jesus deixa claro estas duas exigências para uma pessoa se fazer seu seguidor, para uma pessoa passar a fazer parte do seu grupo de apóstolos. Então isso daqui está muito claro a partir do versículo 31. Os judeus, o foco deles estava que Jesus ele não obedecia a Abraão, era como se ele não fosse da linhagem de Abraão. Porém, Jesus ele mostra que o importante aqui era não ser da linhagem
O mais importante não era ser da linhagem de Abraão. O mais importante era estar na verdade, porque ali a verdade libertará. E aí no final do capítulo 8 nós encontramos Jesus, ele mostrando que ele também era da descendência de Abraão, que Abraão havia anunciado aquilo que aconteceria com ele, havia anunciado a sua vida. Agora, o capítulo 8 e seguintes vai mostrar que vai aumentando, vai intensificando o conflito de Jesus com os judeus. Nesses dois capítulos 7 e 8, Jesus ele se apresenta como a água viva, se apresenta como a luz do mundo. Dois símbolos que nós vemos na Vigília Pascal. Tem a água, tem o fogo, que são abençoados. Jesus ele entra em uma festa importante, a festa das tendas, e no último dia havia a procissão da água e do fogo. E aí Jesus diz que ele é a água viva e que ele é a luz do mundo. E ele compara-se com Abraão e diz que ele é da descendência de Abraão, mas ele diz que o essencial para o ser humano não é ter um sangue judeu. O essencial para o ser humano é estar na verdade e romper com o pecado. Aqui nós temos claramente Jesus, ele dizendo que muito mais do que dar continuidade àquilo que Abraão e os judeus faziam, ele veio trazer um novo grupo, uma nova religião, que seria o cristianismo, profundamente inclusiva, que iria depois alcançar até os ateus, até os pagãos. Irmãos e irmãs, para ajudar a nossa reflexão de amanhã, nós vimos até agora 4 sinais. Amanhã nós vamos ver o quinto amanhã nós vamos ver o quinto sinal. Amanhã nós vamos ver, amanhã sim, um cego, ele sendo curado. Então, eu peço que um cego sendo curado, e aqui não era alguém que tinha 38 anos de enfermidade, era alguém que era cego de nascença. Este é o quinto sinal, o sinal que nós vamos ver amanhã. Amanhã nós vamos, quem já for ler já pode se preparar, tem 2 temáticas principais. Jesus é aquele que cura o cego de nascença, por quê? Porque ele é a luz do mundo, ele veio trazer luz onde havia escuridão, e Jesus também, ele é o bom pastor. Queridos irmãos e irmãs, o dia de hoje é um dia mais rápido, um dia que nós temos 2 capítulos, rápido para ler, um pouco mais rápido também para meditar. Continue grifando, continue colocando as suas dúvidas, os seus comentários depois de assistir o vídeo, ali nos comentários do nosso YouTube. Irmãos e irmãs, com muita alegria nós vamos seguir e nós vamos adiante. Amanhã nós temos mais 2 capítulos, nós teremos o capítulo número 9 e também o capítulo número 10. Continue com muita fé, com muita perseverança, com a graça de Deus, nós poderemos dizer aí no final do ano, neste ano, eu li a Bíblia toda. Convido você que neste encerramento do dia nós façamos agora mais uma vez uma oração juntos, agradecendo a Deus. No dia de hoje nós queremos agradecer a Deus por termos contato com este evangelho tão rico, esse evangelho tão lindo e profundo. Jesus, ele veio para o mundo como água que mata a sede do ser humano de verdade e veio para iluminar. Onde Jesus chega, não existe nada que continue na escuridão. Por isso nós pedimos que Jesus ilumine o nosso coração e traga a água da alegria, a água que lave a nossa alma de todo pecado e de todo mal. Do mesmo jeito que Jesus passou realizando sinais, nós pedimos que ele continue realizando sinais de conversão, sinais de transformação na nossa vida, principalmente através da meditação da Sagrada Escritura e recebendo a Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Pedimos também que é exemplo de Maria Santíssima, que aparece 2 vezes de forma mais clara neste Evangelho, em Bodas de Caná, e ela também aparece aos pés da cruz, os 2 momentos que Jesus mais precisou, que nós tenhamos força e perseverança para sermos fiéis ao Senhor em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e com muita fé, com muita devoção, continuemos juntos. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.